cara, ele é bom, velho. Isso aqui é o mais recente que a gente tem, né, sobre ele. Esse vídeo aqui. Fala, família do time dos Cornetas! Se você ama react das torcidas mais insanas do futebol brasileiro, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui de onde você tá assistindo, porque eu sempre mando aquele abraço pra geral. E ó, quer fortalecer o canal aí e ter benefícios exclusivos? Vira membro! E um membro funciona da seguinte forma, são níveis. Presta bastante atenção quando você for virar membro, combinado? Ricardo, mas o que o membro me dá? O membro, ele tem benefícios exclusivos, como vantagens como vídeos exclusivos, prioridade nos comentários, grupo fechado no WhatsApp comigo. E um dos benefícios aí dos membros vai ser colocar aqui no banner, bem aqui, ou aqui, o nome de cada membro. Então o seu nome pode aparecer aqui. Então faça parte e vire membro já. Dependendo do nível de membro, você pode ganhar até uma camisa do seu clube de coração. Então vai lá, fortalece e dá uma força. Agora, sem mais enrolação, vamos acompanhar... Mas ele saiu do Manchester United faz muito tempo, né? Já rodou vários times aí, Leicester, Birmingham, Brighton, Derby County, West Ham, sempre sendo emprestado. Aí ficou do Nottingham Forest e depois foi pro futebol da Coreia do Sul no ano retrasado. Um jogador que está muito tempo fora do futebol mais competitivo. Não sei se vai acrescentar tanto ao Corinthians, não acredito que custe barato, né? Geralmente os caras são caros. Contratações estranhas. Mas eu acho que ele não vai conseguir jogar porque o Dorival é contra jogadores estrangeiros, acho que tem muito estrangeiro no Brasil, então provavelmente vai deixá-lo no banco e vai colocar um garoto da base para jogar, para ser coerente, né? Claro, Dorival Júnior. O Lingard, ele tá praticamente não, ele tá fechado com o Corinthians, ele tá acertado, praticamente anunciado, né? Dá pra gente colocar dessa maneira. O que faltavam eram apenas ajustes burocráticos, né? Que rolaram nessa sexta-feira. A ideia é que um pré-contrato já fosse assinado nessa sexta para ele poder viajar no começo da semana que vem. O clube emitiu uma passagem para ele vir ao Brasil. Isso deve acontecer e esse pré-contrato deve ser formalizado no final de semana, porque aí hoje é tudo de maneira digital, né? Você manda um e-mail lá, o aplicativo, o cara já assina, tudo mais, já tem a confirmação, aí todo mundo fica garantido, né? Não tem problema de dar ruim, emite a passagem e ele chega aqui no início da próxima semana. Aí faz exames médicos e, sendo tudo aprovado, ele é oficialmente anunciado. É dessa maneira que acontece o trâmite. A gente já tinha falado aqui da negociação, um jogador livre de custos, inclusive, né? Ele se desvinculou do futebol sul-coreano no final do ano passado, do FC Seul. Foi oferecido, inclusive, à comissão técnica e vou dizer para vocês, o Dorival gostou, porque fica aquela ideia, né, de que, poxa, o Memphis está trabalhando mais do que o departamento de futebol. O Memphis foi consultado porque, afinal de contas, jogou com ele, conhece o jogador da Premier League, jogaram juntos no Manchester United. O Remo estava negociando com ele, então não é é aleatório, porque a gente não imaginava o Lingard atuando no Brasil, eu pelo menos não, né? Um jogador de destaque na Premier League, pelo menos em anos recentes. E aí, quando o pessoal viu que ele estava negociando com o Remo, peraí. E aí foram descobrir, né, pesquisar questão médica, questão dos números dele nos últimos anos, se ele poderia entregar em questões técnicas e físicas aqui para a Liga Brasileira, de que maneira ele poderia se encaixar no time, a questão da adaptação, se ele toparia jogar no Brasil, em São Paulo, com o Memphis, aquela coisa toda e tal, e tudo foi se encaixando, né, gente? As conversas foram melhorando, a questão salarial foi toda acertada, fechada, fica mais fácil quando você não precisa pagar direitos, né? E, portanto, tudo definido, apenas aquela questão de colocar no contrato, né, em cada letrinha ali para que não tenha problema, bonificação aqui, outra ali, tempo de contrato até dezembro, aquela coisa toda, passível, né, de renovação. Então, tudo isso acertado nos últimos dias, nas últimas horas, e a questão agora é apenas formal para que ele chegue em São Paulo no começo da semana que vem e aí seja confirmado como novo jogador. O André no meio, que ele corre demais, né? Eu tava falando sobre isso. O Alan é um jogador que vem conquistando mais espaço, até por uma oscilação do Ranieri, e o Alan faz a função de primeiro volante também, até pela saída de bola que ele tem, só que o Dorival gosta dele de 8, né? Então, o André não dá para abrir mão. Então, acho que tá entre Ranieri e Alan mesmo, dependendo do que você vai querer pro jogo. O Ranieri tem uma proteção um pouco mais à frente da zaga e o Alan um pouquinho mais de condução de bola. Daqui a pouco ele
começa com um, coloca o outro no segundo tempo. Talvez a única dúvida que a gente tem aí. É claro que ele pode povoar mais, né? Aí ele tira o Garro ou o Bidon, provavelmente o Garro, porque o Bidon virou um titular muito mais absoluto do que o Garro hoje. Aí você teria Ranieri, Alan, André e o Bidon. Pode ser também. Aí um meio-campo um pouco mais recheado, mais povoado, para jogar fora de casa, né? Dar uma segurada, dar uma especulada e de repente no segundo tempo soltar o time. Vamos ver. Mas a dúvida está no meio. O ataque, segundo o Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, meu parceiro lá, muito bem informado, o Caio César até tinha uma possibilidade, porque ele trabalhou os 2 últimos dias com bola, mas ele ainda está no processo de transição, não foi relacionado, provavelmente aí para as finais, caso o Corinthians avance, ele esteja à disposição. Então a tendência é que o Vitinho, que fez gol contra a Portuguesa, com moral, confiança, seja o parceiro de Memphis Depay no ataque. Então esse deve ser o time. Tá bom para vocês? Deixa o comentário aqui para eu saber. Ele corre para lá e para cá. E, cara, tem uma informação, inclusive, das últimas horas aí, bombástica, do Samir Carvalho. Vocês acompanham aqui no Café do Setorista no YouTube, de que a Juventus sinalizou uma proposta de 25 milhões de euros para ter o André. E essa proposta não foi recusada ainda. Claro que né, depende ainda de uma negociação. Tomara que não seja para agora, porque eu acho que ele pode ser vendido por mais, tá? Mas é um jogador que recém chegou no profissional e estamos falando de 25 milhões de euros. E o Marcelo Paz já falou que vai ter que vender. Então, ou você vai vender o André agora, ou o Bidon no meio do ano. Ou o Bidon e o André no meio do ano. E, pô, difícil, né, cara? Para você disputar todos os torneios, as competições que o Corinthians tem disputado, você precisa ter esses caras. Eles viraram titulares imprescindíveis, eles trazem ainda benefício esportivo, embora eu saiba que, inevitavelmente, você daqui a pouco precise né, acabar vendendo. Né? Seria ruim. Embora o Corinthians hoje tenha opções ali no meio, perder o André agora seria ruim. E eu acho que ele pode sair por mais, tá? Então, se o Corinthians conseguir trancar o pé, quem sabe essa negociação bate em 30, 35, vamos ver. Nossa, Chico, tudo isso por um volante? Sim, ele é diferente, tá? Mas é só a minha opiniãozinha, tá bom? Fechando parênteses aí da informação do Samir da proposta da Juventus, que ainda precisa ser confirmada, né? Mas, Paulo, no começo da semana que vem, e aí seja confirmado como novo jogador do Corinthians. Que legal, hein, cara? Eu tô realmente impactado com essa notícia e tô, digamos... curioso para saber como o Lingard vai atuar aqui no Brasil. Eu acho que vai dar bom demais. Acho que um jogador com o nível dele, um nível que ele já exerceu, pode colaborar e muito. O Memphis tem contrato até a metade do ano, já é uma ideia de renovar com ele e do próprio jogador. Claro que nos moldes que a gente vai trabalhar aí muito nos próximos meses para saber de que maneira o Corinthians vai encaixar dentro de um orçamento um jogador tão caro, mas ao mesmo tempo... que forneceu tanto, né? Desde a sua chegada, não dá para a gente negar esse fato. São 3 títulos conquistados, o time subiu de patamar, evitou um rebaixamento lá no final de 2024, então tem muitos benefícios. Obviamente ele custa muito. Fui falar do Lingard, acabei falando do Memphis, porque as coisas se somam, né? Um jogador que vem por indicação também do holandês. Faltou algo a dizer? Importante a gente frisar que a janela fecha na próxima terça-feira, no dia 3 de março. Mas isso não tem a ver com a contratação ou o registro do Jesse Lingard. Por quê? Porque quando esses jogadores eles se desvinculam dos seus clubes, eles ficam agentes livres no período da janela de transferências, que é esse período que estamos vivendo, esse jogador pode ser registrado em qualquer outro momento, não necessariamente apenas até o dia 3 de março. Isso deve acontecer quando você adquire um jogador de outro clube. Então essa transferência tem que acontecer durante a janela. Quando o jogador ele se desvincula, ele rescinde, ele fica livre, durante a janela ele pode assinar com outro clube a qualquer momento depois, respeitando o prazo de inscrições para as competições que o clube vai disputar, né? Então tem a questão de inscrição de Libertadores, do próprio Brasileirão, Copa do Brasil, essas coisas aí, tá? Então não vai ser problema se, caso ele não chegue na terça, chegue na quarta e tal, se vocês gostaram do time. Para fechar, Yuri Alberto, as minhas suspeitas estavam certas. O Yuri Alberto
e está se aproximando do retorno. Ainda muito devagar, não devagar pelo que a gente acompanha o Yuri, né? Mas eu digo num processo que ele não é acelerado e nem tem que ser. Né? Mas o Yuri tem trabalhado em vários períodos durante o dia para acelerar o seu retorno. Ele, né, que sofreu aquela lesão muscular, saiu carregado naquele jogo lá contra o São Bernardo. E a previsão mais otimista possível era de 21 dias, de 4 a 6 semanas, 3 a 6 semanas. E eu disse para vocês, cara, conhecendo o Yuri, o Corinthians chegando na final, eu acho que para o segundo jogo da final ele vai estar à disposição. E a gente já tem uma semifinal nesse sábado e caso o Corinthians avance, são 2 finais nos dias 4 e 8 de março. Né? 8 de março, eu acho que o Yuri já voltou. Ele ainda está fazendo fisioterapia no campo, mas ele não começou a transição ainda com bola com os demais companheiros. Isso poderá acontecer na próxima semana. Acontecendo na próxima semana, eu tenho certeza que ele está de volta para a grande decisão do Paulistão, repetindo sempre, né, frisando, porque senão a galera acha que é desrespeito, caso o Corinthians avance do Novo Horizontino. E não vai ser um jogo fácil não, tá? Novo Horizontino, simplesmente a melhor campanha do Campeonato Paulista, complicou a vida de muita gente, é um belíssimo time de futebol, muito bem treinado e bateu na trave aí para subir para a Série A nos últimos 2 anos, tem um projeto maravilhoso no interior de São Paulo, mas o Corinthians, como a gente tem falado, se tornou um time cascudo, afeito a decisões e que na hora do vamos ver, o Dorival sabe exatamente o que fazer. É mais um desafio, um jogo único, fora de casa, para o Corinthians avançar. Com essa escalação que a gente falou aí, eu acho que é bem possível que isso aconteça. O que vocês acham? Agora sim, comenta aqui. Inscreva-se no canal, tô aguardando a tua inscrição. Cara, ele é bom, velho. Isso aqui é o mais recente que a gente tem, né, sobre ele. Esse vídeo aqui. Beleza? Caralho, viado. Que golaço. Peraí, deixa eu ver. Foi de fora da área. Caralho, muito de fora da área. Isso daí é de quem sabe, tá? O Lautaro Dias aqui, o que ele faria? Né? Eu, como experiente aqui no assunto de centroavantes ruins no time, o que ele faria aqui? Chutaria em cima do goleiro, né? Mas aqui, ó, teve calma, driblou. Chutou, tá bom. De pênalti também. Boa batida. Mais um pênalti aí. Talvez ele, não sei, talvez ele venha a ser inclusive o cobrador oficial de pênaltis do Corinthians aí de bola parada, porque pênalti no Corinthians normalmente aí, né? Tipo, o Yuri Alberto ali, né? Que seria quando voltar de lesão, acho que ele tá lesionado, né? Não passa. Aqui tá uns lances mais normais aqui, né? Sem mostrar nada demais. Será que vai ser gol? Isso aí. Cortou é porque não vai ser. Foi pênalti, talvez? Não sei. Tá. Os caras grudam nele, né? Olha, normalmente tem 2 marcando ele no mínimo, né? Recuperou mais uma bola, recupera bastante bola também. Bela jogada. Nossa, que isso, pô. O cara tá todo caído aqui ainda, os caras não conseguem tirar a bola dele. O cara deitado no chão. Pelo menos, né? Chutes pra fora. Mas é completamente normal, né? Aqui ele vai chutar. Bela assistência. O cara perdeu o gol de novo, cara. Meu Deus, mano. Caralho, que bizarro esse companheiro de equipe dele. É um nível muito abaixo, né, cara?
Ó, dá pra ver que ele é bem calmo, né? Paciente pra fazer a jogada. Defesa do goleiro ali. Ih! Chuta com as duas pernas, parece, né? Nossa. Nossa. Meu Deus, coitado do... Olha o jeito que o cara ficou aqui, velho. Puta que... Olha! Meu Deus. Tanta confiança assim, né? O Depay também perdeu um pênalti contra o Palmeiras, né? Então, talvez ele venha a ser o cobrador oficial. Aí sem segredo, né? Que isso, mano? Mano, que chute foi esse, velho? O chute foi prensado com o jogador do outro time. O que aconteceu? Ih, que chute todo... Ó, não quis sofrer a falta, quis continuar com a jogada. Ah, não tem o que falar, velho. Ele é bom, mano. Qualidade tem. Ah, mas ele tá jogando na Coreia. Cara, tudo bem, ele vai sofrer. Todos os jogadores que vêm de fora, assim, dessas ligas mais duvidosas, eles chegam um pouco estranhos, né? Fora de ritmo, porque é diferente o futebol. Mas depois de um tempo, de uns meses ali que você acerta, cara, vem a jogar bem. Então, é assim com vários. Vitor Roque chegou no Palmeiras, tava fazendo alguma coisa? Não tava. Passou um tempinho, já se, né? Tô dando exemplo do Vitor Roque porque eu tô lembrando de cabeça, assim, que veio né, ele veio da Europa, né? Ele veio do Betis. Enfim, mas tem muitos jogadores assim, muitos exemplos. O próprio Neymar, né? Chegou no Santos, foi melhorando. Se não fosse as lesões, lógico. Pô! Você vê, a liga é fraca, velho. A liga é fraca. A jogada que ele fez aqui, olha o tal do jogador aqui, velho. Meu Deus do céu. Era pra ele ter mais assistência na carreira, pelo jeito, porque... Tá, legal. Nossa, que a imagem tá meio... né? Olha o goleirão, mano. Olha o goleirão dos caras. Meu Deus, o cara defendeu dando um... Tá, falta.